Então, pessoal, vou começar de novo aqui. A gente estava falando sobre o livro Sem Palavras, um livro que não tem palavras, mas que conta uma história muito linda. E esse livro, a primeira página desse livro, ela é dourada, dourada. E o que representa essa página? Essa página representa o céu. Representa o céu. É um lugar onde Deus está preparando para nós morarmos lá. Um lugar onde Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais pranto, lá não haverá clamor nem dor. Lá será um lugar só de alegria. Será um lugar onde nós vamos viver juntos com Deus para sempre. Não ficaremos mais separados da presença de Deus. E eu fiz a pergunta agora há pouco, né? O porquê que o céu aqui ele está representado pela cor dourada, sendo que o nosso céu é azul. E a Claudete, ela respondeu, porque lá no céu, lá tem ruas de ouro, ou seja, lá tem ruas de ouro e cristais. Lá será um lugar muito lindo, maravilhoso, sendo preparado para nós. Por isso está sendo representado aqui pela cor dourada. Mas, e tem algo que nós devemos fazer para nós chegarmos no céu. Porém, eu vou fechar aqui, porque daqui a pouco eu conto para vocês o que é que nós devemos fazer para chegar no céu. Agora eu gostaria que vocês imaginassem comigo uma situação. Imagina uma tempestade. Ó, a Paty está falando aqui que a Gabi Áurea, a Gabi Bispo, a Larissa Celestrino, tá todo mundo assistindo a live. Olha só, como é bom saber disso. Fico muito feliz de saber disso. O desafio de hoje é compartilhar a nossa live lá no Instagram e chamar um número maior de visitante, hein? Vocês três aí compartilhem a live, que a gente tá contabilizando esses pontos, hein? É isso aí, galera. Vamos compartilhando aí. Então eu gostaria que vocês imaginassem uma situação comigo. Imaginam que vai cair uma tempestade desastradora, uma tempestade destruidora, que vai destruir tudo à nossa volta. Uma tempestade que vai destruir tudo. E chega uma pessoa para nós e dá umas instruções simples e fáceis que, se a gente seguir essas instruções, a gente não vai precisar passar por essa tempestade. Ou a gente vai sobreviver a essa tempestade, a gente vai conseguir ficar bem, mesmo depois dessa tempestade. Você seguiria essas instruções ou você passaria pela tempestade e seria afetado aí pela tempestade? O que você faria? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem e daqui a pouco também eu falo o que eu faria. Se eu deixaria a tempestade destruir tudo que é meu, ou se eu ia seguir as instruções simples e fáceis que iam me ajudar a não passar por essa tempestade, a sobreviver à tempestade. O que você faria? Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa aí a responder essa pergunta. E aí, Laninha, você, o que você faria? Você ouviria essas instruções? Você faria o que o rapaz está pedindo? Ou você seria afetada pela tempestade, enfrentaria a tempestade? Ah, depende, viu? Se essas instruções fossem de acordo com o que Deus acha, eu acho que eu ouviria. Mas se não fosse, eu ia pedir a Deus ajuda. Top demais. Certíssima, certíssima mesmo. A Gabi falou, Gabriela Bispo mandou um abraço pro tio Paulo. Olha só, abraço aí pro tio Paulo. E a Larissa e a Gabi Áurea mandou um beijo para todo mundo. Olha, um beijo para vocês também. Um abraço para vocês, meninas. Abração. Então, o que eu faria? Eu seguiria as instruções para não precisar ser afetado por essa tempestade. É igual a Laninha falou, né? Se estiver de acordo com a palavra de Deus, nós devemos seguir as instruções, sim. Na Bíblia, conta a história dos hebreus. Os hebreus, eles iriam passar por uma noite tão devastadora, tão destruidora, uma noite onde ia haver tanta destruição que é maior do que qualquer tempestade. Mas Deus levantou um homem enviado por ele para passar instruções onde se eles obedecessem a essas instruções, eles iriam conseguir passar ilesos por essa situação, por essa noite aí de sofrimento. Tudo isso começou quando Deus mandou uma mensagem a Faraó. Faraó
era um governador, um líder lá da nação do Egito, que mantinha o povo de Israel, o povo hebreu, escravo no Egito. Faraó, e Deus mandou uma mensagem para Faraó. Deus falou com Moisés: ô Moisés, você vai lá no Faraó e vai falar com o Faraó o seguinte: ó Faraó, é para libertar o meu povo, o povo hebreu do Egito, para ele liberar o povo para sair. Aí Moisés, ele pegou, foi lá em Faraó e falou para Faraó isso: ó Faraó, Deus mandou te dizer que é para você libertar o povo do Egito. E Faraó ficou indignado, ele não queria libertar, ele já mantinha o povo preso no Egito, sendo escravo por mais de 400 anos. Por mais de 400 anos. Faraó ficou indignado e falou assim: ó, não vou libertar, e ele ainda dobrou o trabalho dos escravos. Aí Deus começou a mandar pragas, mandou um monte de praga, transformou a água em sangue. Teve uma outra praga que ele mandou enxames de gafanhotos e foi mandando praga para Faraó mudar de ideia. Mas Faraó mesmo assim permaneceu com seu coração duro e não quis ouvir a voz de Deus. E Deus chegou à última praga, a praga mais devastadora de todas, que era a morte do primogênito. Ou seja, ia vir um anjo de Deus, ia matar todo filho mais velho na casa de todas as pessoas. É uma praga terrível. Nós hoje, nós não temos um rei malvado que nos faz escravos, mas nós temos um desejo dentro do nosso coração, o desejo de pecar. E esse desejo nos faz ser escravos de Satanás. E o que é pecado? Vou fazer essa pergunta para vocês: o que é pecado? Alguém aí sabe me dizer o que é pecado? Vou dar mais um tempinho para vocês responderem o que é pecado. O que é pecado? Laninha, você tem um exemplo aí do que é pecado? Para você, o que é pecado? Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Aquilo que a gente faz que deixa Jesus triste. A Erilda, ela disse que concorda com você, Israel. Ah, top, muito obrigado. Paulinho, para você, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos distancia de Deus, igual a irmã já falou, né? Ah, é aquilo bacana. que desagrada ao coração de Deus. Sim, né? É verdade. Que desvia do caminho a qual Deus quer que a gente segue, né? É verdade. A Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus, separa o homem de Deus, né? O pecado é uma coisa terrível, uma coisa que atrapalha muito a gente. A Gabi, a Letícia e a Gabi Áurea disse que mentir é um pecado. É verdade, mentir é um pecado, o pessoal tá fera. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala, diz ou faz que não agrada a Deus. Isso é o que é pecado. Mas alguém respondeu aí o que é pecado? Ainda não. Não, bacana, sem problema. Só um minutinho. O pecado, ele deixa o nosso coração sujo. O pecado deixa o nosso coração sujo. Pecado, como vocês disseram, é tudo aquilo que afasta a gente de Deus. Pecado é quando você mente para os seus pais, quando você cola na escola, quando você briga com o seu amiguinho na escola. Quando você faz essas coisas, isso mostra que você é escravo do pecado. Escravo do pecado. E você lembra quando eu contei para vocês sobre o céu, sobre um lugar onde não haverá, onde Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, onde vai ter só alegria, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais clamor e nem dor. O céu onde a gente vai ficar com Deus para sempre. Então, lá no céu, para a gente entrar no céu, a gente não pode ser escravo do pecado. Nós não podemos ser escravos do pecado. E Deus, ele fica muito triste com nós quando a gente peca. Por quê? O pecado, como o Paulinho disse, ele faz separação entre Deus e o homem. Ele nos separa de Deus. Deus, ele não quer que nós sejamos escravos do pecado. Sua pesquisa gerou o da mesma forma que Deus também não quer que nós, não queria que o povo do Egito ficasse escravo de Faraó. Aí Deus, o que ele fez? Ele mandou Moisés passar umas instruções para o povo. E Deus foi lá e falou o seguinte: Moisés, você vai lá no povo e vai falar o seguinte, que é para eles separarem um cordeiro
um cordeiro sem defeito, ou seja, um cordeiro perfeito. Aí eles vão levar esse cordeiro para casa, vão matar o cordeiro, vão passar ele na porta da casa deles, eles vão pintar com o sangue do cordeiro. Aí eles vão ter que fazer o seguinte também: naquela noite eles vão ficar a noite inteira em casa, eles não vão poder sair de casa, e lá dentro da casa deles eles vão estar ceando, eles vão estar comendo a carne do cordeiro. Aí Moisés foi e falou para o povo, e o povo foi lá, e Moisés foi lá, falou para o povo, e o povo foi lá, matou o cordeiro perfeito, passou o sangue do cordeiro na porta, e naquela noite eles ficaram a noite inteira dentro de casa, eles comeram, jantaram lá, cearam em família. E veio o anjo do Senhor, para matar todo o primogênito de toda a casa. E quando esse anjo chegou, ele se deparou na porta dos hebreus o sangue do cordeiro. E onde tinha o sangue do cordeiro, o anjo não tinha permissão para entrar. E naquela noite, o anjo foi e matou muitos filhos mais velhos da casa de muitas famílias, mas da casa dos hebreus, que tinham o sangue do cordeiro, eles não matou nenhum. E um dos filhos que morreram foi o filho de Faraó. Faraó ficou muito triste, o filho mais velho dele, o primeiro filho que ele teve, ele morreu. E Faraó só então decidiu obedecer a Deus. Só então ele decidiu obedecer a Deus. E ele foi e libertou o povo do Egito. Nós hoje nós não temos que matar um cordeiro. Nós não temos que passar o sangue do cordeiro na porta. Por quê? Porque Deus, igual no versículo que eu li, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. Seu Filho Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito. O seu sangue, ele foi derramado lá na cruz. E o seu sangue, a Bíblia diz que ele nos purifica de todo o pecado. Nosso coração, ele era sujo, ele estava assim. Mas o sangue de Jesus purifica de todo o pecado e deixa o nosso coração limpo. Vocês lembram que o pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala, tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Ou seja, mentir, colar na escola. Quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, esse pecado aqui, ele vai tirando toda a sujeira. Ele vai nos purificando com o sangue dele. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Talvez você esteja se perguntando: nossa, Israel, eu quero esse Jesus que eu quero não ser mais escravo do pecado, eu quero aceitar Jesus. Como é que eu faço para aceitar Jesus? Para aceitar Jesus, nós temos que fazer o seguinte: nós temos que aceitar Ele como nosso único, suficiente Salvador. Eu não sei se tem alguma criança aí que está assistindo a live que não conhece Jesus. Mas se tiver alguma criança aí que não conhece Jesus e quer ter o seu coração purificado, quer receber a salvação e também no futuro ir morar com Deus lá no céu, eu quero que você coloque aí na live: eu quero. Aí se você colocar eu quero, aí eu vou orar com você e você vai receber Jesus como seu único, suficiente Salvador. Enquanto vocês vão aí orando, eu ainda não terminei a história, mas eu vou... Enquanto vocês vão orando, não. Enquanto vocês vão colocando aí eu quero, eu vou colocar uma música e daqui a pouco eu termino a história. Beleza? Musiquinha aqui. Deixa eu achar ela aqui. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alto assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna
já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Amém, glória a Deus. Então, alguma criança disse eu quero? Ainda não. Não, bacana. Muitas crianças que estão na nossa igreja, né, graças a Deus, já aceitaram Jesus também. Mas agora eu vou contar o final da história. Após a gente aceitar Jesus como nosso único, suficiente Salvador, a gente tem que agora estar em crescimento espiritual. A gente tem que buscar a Deus e estar crescendo junto com Ele. E o crescimento, para a gente ter o crescimento, a gente precisa fazer algumas coisas. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa orar e ler a Bíblia. Isso vai ser uma coisa que vai produzir um crescimento tão grande nas nossas vidas, vai nos ajudar a vencer o pecado cada vez mais e vai nos ajudar a estar cada vez mais na presença de Deus. Então, o desafio de hoje que eu quero para você é o seguinte: eu quero que essa semana, todos os dias, você leia a Bíblia e ore. Israel, quantos capítulos eu vou ler? Você vai ler de acordo com a sua idade. É o seguinte: se você tem 4 anos de idade, você vai ler 4 versículos. Se você tem 5 anos de idade, você vai ler 5 versículos. Se você tem 11 anos de idade, 11 versículos. E eu tenho 24 anos, 24 versículos. Paulinho, quantos versículos você vai ler? Rapaz, mas não pode. Ó, o tio Paulo vai ler 47 versículos. Pode ler Salmos, versículos. Então. E a Tininha? Tininha, quantos versículos ela vai ler? Vai ler 35. 35 não, eu acho que é 38, não? Ah, olha só, a Laninha tá revelando aqui, é 38. Só que ela... Eu não tenho certeza. Eu acho que é 35. A Erilda disse que vai ler 45. Olha, top demais. Então, Israel, eu não sei ler, como é que eu vou fazer? Você vai falar o seguinte: você vai chegar lá no seu pai, na sua mãe, vai puxar, e eles vão falar: pai, agora chegou a hora de ler a Bíblia. Lê comigo 4 versículos, lê comigo 3 versículos. Aí depois vocês vão orar juntos. E gravar um vídeo contando pra gente qual foi o versículo. Apesar que eles vão ler todos os dias, né? De segunda a sexta. Ai, aí só uma vez, se vocês quiserem gravar um vídeo, pode ser. A tia Leni falou que ela vai ler 60 versículos. Olha só, lê bastante. E a tia Laninha, quantos versículos vai ler? Eu vou ler 15, uai. 15 versículos? Gente, vai ler metade dos versículos? Não, eu vou ler 23 versículos. 24, não é não? Não, tá louco? 23. 23. Não, bacana, top demais. Então, Laninha, você tem alguma informação para poder passar para essas crianças? Essa foi a mensagem de hoje. Josué disse que ele vai ler 8 versículos. Top demais, 8 versículos. A Duda disse que o pai dela tem 45 anos, então ele vai ter que ler 45 versículos. Top demais. Ela tá falando que não é a Erilda, é ela que tá escrevendo. Ai, Duda, que bom te ver então, Duda. Joia. O Josué disse que a mãe dele vai ler muitos. Ô, Josué, tá? Saudade, Josué. Saudade de você também, Josué. Então, Larissa, tem alguma informação para dar? Não? Paulinho tá de boa? Não. É somente agradecer, né, a todos aí que estão participando. A gente sabe que tem alguns que estão viajando, né, alguns não estão presentes. Mas depois eles vão estar lendo, porque vai ficar tudo gravado, né? Isso é verdade. E um abraço a todos aí. Muito obrigado pela participação. É verdade, pessoal. Um abraço a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus possa produzir, né, cada vez mais esse crescimento. Fechou, a Gabi galera? Bispo falou que vai ler 4 versículos. Top demais. O Rodrigo Digão acabou de entrar na live. Ele também pode ler pra filhinha dele, não pode? Pode, com certeza. Pois é, pode ler um só, que aí... aí tá valendo. Então tá na bênção, pessoal. Muito obrigado. A live vai ficar salva aí. Muita gente está viajando, mas Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Então é isso aí. Falou, galera. Amém. Tchau.